vou começar aqui, eu vou usar o meu estudo aquele do 144.000, a sétima praga. Já está tudo ali, não tem que estar copiando e fazendo PowerPoint, né? Achei mais rápido assim, mais fácil assim, quer dizer. Então tá, vamos orar então? Fazer oração aqui, tá? Nosso querido bondoso Deus, neste momento, Senhor, queremos te agradecer pelas bênçãos, pela vida, Senhor, pela saúde que tem nos dado, pela presença de cada irmão aqui que se dispôs, Senhor, a estudar sobre esse assunto tão importante para os últimos dias. Nós precisamos, Senhor, do Teu Espírito, precisamos da Tua graça, Senhor, que o Teu poder venha sobre nós, sobre cada um de nós, iluminando a nossa mente, abrindo entendimento, que possamos compreender as Tuas verdades, Senhor, e resgatar essas verdades esquecidas, Senhor. Sabemos que tantas coisas, tantas preciosas verdades têm sido enterradas, mas nós queremos resgatar, vasculhar nos tesouros escondidos, Senhor, e ter de volta no coração essas mensagens, gravá-las no nosso coração para poder te obedecer por amor e verdade. Te pedimos agora que esteja conosco, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. 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 Estamos, assim, numa sequência, né, desse estudo aqui. Não devo passar tudo, claro, tudo que está ali naquele estudo, porque é muita coisa, tem muitos detalhes ali, mas a gente pegou os pontos principais. Nós já estamos, assim, já mais indo para o final, né? Então, a proposta desse de hoje seria os 144.000, o tempo de angústia. Tá? Como a gente tem visto, assim, né, no desenrolar da nossa igreja, as coisas que foram sendo acontecendo, tem uma deturpação muito grande em relação a esse assunto, né? São muito, muito grande, mesmo os grupos leigos também não compreendem. Mas quando a gente começa a estudar a fundo, assim, a gente vai vendo um quebra-cabeça sendo montado. Então, chegamos na sétima praga. Não coloquei ali as outras pragas, porque a gente conhece, está lá na Bíblia, né? Mas nós vamos ver detalhes aqui da sétima praga que são bem importantes e que, de alguma forma, para alguns pode ser novo, né? Pode ser coisas novas. Porque na sétima praga é que vem o tempo, vem a ressurreição, o grande terremoto, a ressurreição de parte dos 144.000, né? Aqueles que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Tem a angústia de Jacó, né, o decreto de morte, o decreto dominical está em vigor, claro, daí vem o decreto de morte. Então, todas essas coisas durante esse tempo aqui. Então, na sétima praga, começamos aqui, tá, irmão? Porque ali para cima eu coloquei cada praga um pouquinho. Alguns têm algum comentário, né, outras não. Apocalipse 16, 17 a 21. E o sétimo anjo derramou sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. E houve vozes, e trovões, e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Sempre que há uma ressurreição na Bíblia, há um terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O meu comentário que eu coloquei aqui, ó, as leis humanas retirarão... Deixa eu ver aqui. As leis humanas retirarão a proteção dos que guardam os mandamentos de Deus. Alguns do povo de Deus estarão nas prisões, outros refugiados nas solitárias florestas e montanhas. Aqui que está um detalhe dos 2 livramentos, depois mais adiante nós vamos ver, porque alguns estão presos em calabouços, em vários locais, né, odiosas prisões, insalubres, enfim, então, e os ímpios estão, né, zombando e se precipitando sobre a presa, que é um termo que a Sarah White usa. Né? Neste momento, então, nós temos os seguintes eventos. Lá no Grande Conflito, na Grande Controvérsia, eu peguei da Grande Controvérsia, que é aquela edição do IAG, tá? Se você quer acompanhar, essa página ali vai ser sempre desse livro.
ela vai enumerando as coisas ali, vai enumerando assim, eu várias vezes, irmão, confesso que quando eu li o Grande Conflito, assim, não prestava atenção nesse detalhe. Depois, quando eu resolvi estudar bem a fundo, fui vendo assim que tem uma sequência ali de coisas que vai nos ajudando a entender outros eventos interligados. Então ela diz assim, que o povo de Deus nas prisões, escondidos nas florestas e montanhas, imploram pela proteção divina. Aqui ainda não aconteceu a ressurreição especial, aí logo em seguida já vem. Quando os ímpios se precipitam sobre os santos, densa escuridão cai sobre a terra. Então, assim, tem uma grande escuridão. O arco-íris brilha intensamente, parecendo envolver os que oram. Em meia escuridão. As multidões iradas se detêm em pavor e contemplam o arco-íris. O povo de Deus ouve uma voz clara e melodiosa. E a voz diz, olhai para cima. Eles contemplam o arco da promessa. Lá no Grande Conflito, ela detalha mais, né? Eu peguei só resumidamente. Eles contemplam o arco da promessa. As nuvens negras se afastam e eles olham para o céu. O povo de Deus contempla a glória de Deus e Jesus assentado no seu trono. Irmão, não sei se vocês já perceberam assim, ó, lá em Apocalipse fala, 18:4, né? Sai dela, povo meu. Então Deus fala, povo meu. Aí eu fui pesquisar essa expressão, povo meu, lá nos escritos da Sarah White, para ver outros textos que ela fala. Então tem uma série de textos ali que ela vem falando o povo de Deus. Dá a entender que se refere ao povo que guarda os mandamentos de Deus, especificamente, supostamente, aos adventistas, né? Mas quando fala, então eu pelo menos entendi assim que quando ele fala povo meu, sai dela povo meu, é porque tem outros em outras igrejas que também vão se agregar ao povo de Deus, ou para ser mártir, ou para fazer parte dos 144.000, que vão guardar os mandamentos também plenamente, porque nas igrejas que eles estão, muitas vezes não guardam todos os mandamentos, né? Às vezes por ignorância, por não saber, porque na verdade eles estão lá enganados também. Então tem esse detalhe assim, povo de Deus. Então aqui ela está se referindo ao povo de Deus que está ali, vivo naquele momento ali. Contempla a glória de Deus e Jesus assentado no seu trono. Eles veem como o Estevão viu, né? Jesus lá no céu, no trono. Ouve Jesus oferecer sua petição ao Pai. Acho tão lindo, maravilhoso isso. Ó. Eles ouvem, estão ali vendo Jesus orar ao Pai, pedindo proteção para esse grupo. Ouvem uma voz, a voz melodiosa e triunfante. Tem vozes aqui depois também que nós vamos ver mais adiante. Ela cita essas vozes. Primeiro, vozes sem identificação antes do livramento do povo de Deus. Essas vozes são sem identificação, porque não diz ali de quem é. Quando é a voz de Deus, fala claramente, a voz de Deus fala, né? A voz de Deus fala na ressurreição dos partes 144.000, que são da ressurreição especial, e também fala no concerto de paz. Então, são duas vezes que Deus fala. Pelo povo de Deus, aqui é da grande controvérsia em inglês. Pelo povo de Deus, uma voz clara e melodiosa é ouvida, dizendo, olhe para cima. Levantando seus olhos aos céus, eles contemplam o arco da promessa. Quando ela falou, que eu falei ali atrás, né? Novamente, uma voz melodiosa e triunfante é ouvida, dizendo, eles vêm, santos, inocentes e imaculados. Guardaram a minha paciência, andarão entre os anjos, e os pálidos e trementes lábios dos que mantiveram firme sua fé proferem um brado vitorioso. Então, isso aqui é para mostrar que tem essas vozes, né, que são aqui não identificadas, só simplesmente ela diz uma voz clara e melodiosa, voz melodiosa e triunfante. Com pálidos e trementes lábios, aqui na sequência lá do grande conflito também que ela vai falando. Com pálidos e trementes lábios, os santos emitem um brado vitorioso. É meia-noite. Deus liberta seu povo que estava nas prisões. Essa primeira libertação, tem dois libertamentos. O primeiro libertamento é os que estão presos, são libertados. O sol aparece brilhando em sua força. Mesmo meio na escuridão, de vez em quando aparece o sol, né? Sinais e maravilhas se sucedem. Os ímpios em terror contemplam a cena. Depois, se vocês pegarem o grande conflito, pode ver na sequência lá que está bem assim. Os justos observam em contentamento os sinais de sua libertação. As correntes de água deixam de fluir. Isso aqui é bem interessante, né? Porque alguns falam assim, mas lá qual é que é a praga das águas, né? Que deixam de fluir, terceira, né? Que as fontes de água secam, e aqui está falando em fontes de água que
e deixe de fluir, mas é porque as pragas não são universais, né? Realmente é isso. Nuvens negras e pesadas se chocam entre si, num espaço claro de glória vem a voz de Deus. Como o som de muitas águas, ele diz: está feito. Então, são 2 livramentos ou libertação, 2 vozes de Deus. Agora nós vamos ver essas 2 vozes, tá? A voz de Deus é ouvida 2 vezes no tempo de angústia. A primeira voz causa o maior terremoto da história da Terra. Liberta os presos que estavam sentenciados à morte e ressuscita os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Essa ressurreição especial, né? Traz o povo de Deus de volta à vida mortal e completa com eles o número dos 144 mil. Um texto aqui do grande conflito. Quando está assim, é porque é o grande conflito mesmo lá. Assim, embora que essas páginas aqui, ó, eu coloquei entre parênteses porque tem, né, o condensado, que dele cita a página do completo. As pragas que sobrevieram ao Egito, quando Deus estava prestes a libertar Israel, eram semelhantes aos juízos mais terríveis e extensos que cairão sobre o mundo exatamente antes da libertação final do povo de Deus. Então, ela fala na libertação final. Se tem uma libertação final, é porque tem uma libertação inicial, né? Por isso que são 2 libertações. Então, vamos ver a primeira voz de Deus. Acontece o poderoso terremoto, que ela diz que é o maior da história, né? Eu vi vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este grande terremoto. Apocalipse 16, 18 fala nesse terremoto. A libertação dos presos, ó, na grande controvérsia, página 608. O povo de Deus, alguns nas celas das prisões, outros escondidos nos solitários retiros das florestas e montanhas, ainda implora pela proteção divina, enquanto em cada localidade grupos de homens armados, impelidos pelas hostes de anjos, estão se preparando para a funesta obra. Isso é uma coisa terrível da gente pensar, né? Em cada localidade sempre vai ter ali em volta dos santos um grupo de ímpios querendo matá-los. Grupos armados, né? Impelidos pelas hostes de anjos maus, impelidos por anjos satânicos, se preparando para funir essa obra. Qual é? Quando o decreto de morte, eles tentam, né, executar o decreto de morte. Aqui da grande controvérsia, página 609, é à meia-noite que Deus manifesta seu poder para a libertação de seu povo. O sol aparece brilhando em sua força, sinais e maravilhas se sucedem rapidamente, os ímpios contemplam com terror e espanto a cena, enquanto os justos observam com solene contentamento os sinais de sua libertação. Tudo na natureza parece fora de seu curso normal. As correntes de água cessam de fluir, nuvens negras e pesadas surgem e colidem umas com as outras. Em meio dos tormentosos céus, vê-se um espaço claro de glória indescritível, de onde vem a voz de Deus, com o som de muitas águas, dizendo: está feito. Esta voz faz tremer os céus e a terra. Há um poderoso terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra, tal foi este grande terremoto. Essa voz é a voz de Deus, o Pai. Aqui, então, a senhora White, antevendo essa grande libertação, ela fala assim: os olhos de Deus, divisando através dos séculos, fixaram-se na crise que seu povo deve enfrentar quando os poderes terrestres se arregimentarem contra ele. Como o exilado cativo, estarão temerosos da morte pela fome ou pela violência. Mas o santo dividiu o mar vermelho diante de Israel. O santo que dividiu o mar vermelho diante de Israel manifestará seu infinito poder, libertando do cativeiro. Isso aqui é importante, libertando do cativeiro, né? Quem está cativo, aqueles que haverá alguns que estarão presos e outros não. Aqui, quer ver? Aqui seu povo, o povo de Deus. Ó. Então, ela se refere aqui ao seu povo, o povo de Deus. Ela vem falando o povo de Deus, o povo de Deus. Depois, lá, quando tem mais adiante, a gente vai ver, talvez não hoje, mas no próximo, né? Que é depois do concerto de paz. Ela vai falar depois que acontece a ressurreição especial, ela fala daí do Israel de Deus. Os 144 mil. Porque ainda não está completo aqui, né? Então, note a expressão libertando do cativeiro. Isaías 30:30. O Senhor fará ouvir a glória da sua voz e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e a labareda do seu fogo consumidor e raios e dilúvio e pedra de saraiva.
Então, isso aqui é para mostrar que não é só no Espírito Profecia, né? A Bíblia também tem fundamento para a gente, claro, a base principal é a Bíblia, né? Para mostrar que vai haver a voz de Deus, né? Durante essa pedra saralha, durante a sétima praga. Aqui ela falando dessas pedras de granizo, né? Enormes pedras de granizo, cada uma do peso de um talento, estarão fazendo sua obra de destruição. As mais soberbas cidades da terra são postas abaixo. Os palácios senhoriais, em que os grandes homens do mundo dispersaram suas riquezas a fim de se glorificarem, transformam-se em escombros diante de seus olhos. As paredes das prisões se racham e o povo de Deus que fora mantido em cativeiro por causa de sua fé é libertado. Então, aqui ela está falando isso aqui durante o momento que está caindo as pedras de granizo, a sétima praga, né? Essa é a primeira libertação. Os presos são tirados do seu cativeiro e prisões. Aí vem mais descrições lá do grande conflito. A voz de Deus faz tremer os céus e a terra. A glória do trono de Deus resplandece no espaço celeste. As montanhas se agitam como canas ao vento. Há um bramido de tempestade, o mar é fustigado com fúria. É ouvido um som de furacão como voz de demônios. A terra inteira se altera, sua superfície é fragmentada. Cadeias de montanhas afundam. Ilhas povoadas desaparecem. Os portos marítimos que foram como Sodoma são tragados pelas ondas revoltosas. A grande Babilônia vem à memória diante de Deus. Caem enormes pedras de granizo, os sepulcros se abrem. Tudo isso aqui acontece assim, em sequência. Aí acontece, então, irmãos, a ressurreição especial. O terremoto abre os túmulos, né? E depois, então, eles saem. A sétima praga começa com um grande terremoto mundial, dando ensejo à libertação dos presos e à ressurreição especial. Então, a sétima praga, ela acontece lá no início dessas duas coisas, né? Libertação dos presos e ressurreição especial. Rogério. O terremoto sacode a terra e racha as paredes das prisões, onde estão presos os santos de Deus, bem como abre os túmulos dos mortos em Cristo desde 1844, 48. Como aconteceu lá quando Jesus ressuscitou, né? Lá em Mateus fala isso. Acontece o terremoto que rompe os túmulos se racham e depois, quando Jesus ressuscita, aí que eles saem, né, do túmulo e ressuscitam também. Logo após a ressurreição de Jesus. Ressurreição. Em seguida, a libertação dos presos, acontece então outra gloriosa libertação, é a ressurreição especial dos santos, o livramento do poder da morte. Os túmulos se abrem e a voz de Deus, o Pai, ressuscita os mortos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo para completar o número de 144 mil. Então, na ressurreição especial, quem faz a ressurreição, quem ressuscita os mortos é o Pai. É a voz de Deus, o Pai. E quando Jesus volta, na grande multidão, ela é ressuscitada por Jesus. Isso nós já falamos em outras lives, né? Primeiros escritos, página 285. As sepulturas foram abertas, aqui, então agora especificamente sobre a ressurreição especial. As sepulturas foram abertas e aqueles que haviam morrido na fé, sob a terceira mensagem angélica, aguardando o sábado, saem de seus leitos de pó glorificados, para ouvir o concerto de paz que Deus faria com aqueles que guardaram a sua lei. Aqui no grande conflito tem também isso aqui, mas tem um detalhe que depois eu vou falar. As sepulturas são abertas e muitos do que dormem no pó da terra ressuscitam, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Esse texto do Daniel 12:2, né? Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvir o concerto de paz com aqueles que guardaram a sua lei. Então, a gente juntando os dois textos, né, a gente pode até complementar assim, ó. Aqui na primeira ela fala os que haviam morrido sob a terceira mensagem angélica, dá a entender que durante o período de vigência dessa mensagem. Qual foi o período? 1944 até o fim. Então, aqueles que morreram neste período, não basta só ter vivido e morrido nesse período. Tem que guardar o sábado, né? Que ela fala aqui, guardando o sábado. Então, eles saem como? Glorificados. É o rosto já, assim, brilhante. E com o Espírito Santo, né? Mas eles saem mortais. A gente já viu isso, né? Para ouvir, aqui está o objetivo, para ouvir o concerto de
paz que Deus faria com aqueles que guardaram sua lei. Então, eu até acho esse texto aqui bem mais esclarecedor, porque mostra que o conceito de paz não é imediatamente ali. Faria, quer dizer, vai fazer lá um pouquinho lá na frente. Mas eles ressuscitam para ouvir e entender, porque depois mais frente nós vamos ver que quem ouve e entende faz parte do 44 mil, né? E aqui no Grande Controvérsia, que é o grande conflito em inglês, né? Algumas vezes eu já falei para os irmãos que eu pego assim direto do inglês e traduzo, porque às vezes quando eu vejo que a tradução tem alguma coisinha ali que não bate bem, tá? As sepulturas são abertas. Aqui, todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, que morreram na fé, né? Eu falo aqui na fé, não é sob, né? Sai, mas o sentido é o mesmo, né? Morreu na fé, viveu durante a vida na mensagem, crendo na mensagem, crendo na justificação pela fé, né? Porque a terceira mensagem angélica é a justificação pela fé. Isso envolve todas as características da terceira mensagem. Né? Então, todos que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados, o que ela repete, para ouvir o concerto de paz de novo, ouvir o concerto de paz com aqueles que guardaram sua lei, que também é complemento, porque é com aqueles que guardaram a lei que Deus vai fazer o concerto de paz. Não é só simplesmente ter vivido durante o período dos últimos dias, né? Aqui ela vem, bom, até mesmo que estão passaram, aqueles que zombaram e ridicularizar as agonias da morte de Cristo, aqui são os ímpios que ressuscitam também, né? E os mais violentos opositores de sua verdade e seu povo. Então, esses são os que ressuscitam para contemplarem sua glória e ver a honra concedida aos leais e obedientes. Para eles verem, né, o que eles deveriam ter sido e não foram. Aqueles papas, todos aqueles que perseguiram, os inquisitores, os pastores que deturpam e perseguem aqueles que querem resgatar as verdades, querem guardar a verdade. Todo esse povo aí que perseguiu o povo de Deus, aquele tempo lá das arenas que jogavam os cristãos, né, aos leões. Esse povo todo aí vai ressuscitar para depois morrer de novo e depois ser exterminado, né, depois do milênio. Quem morreu na festa da terceira mensagem angélica, ou seja, viveu, morreu nesse período, a partir de 1844 até o fim, há de ressuscitar na ressurreição especial, fazer parte dos 144 mil. Nossa, é uma coisa tão maravilhosa para nós, porque às vezes alguns irmãos se escandalizam com isso, acham que a gente está pregando coisas absurdas, mas é o que diz, é o resgate das verdades dos pioneiros que nós estamos fazendo, nesse aspecto aqui, né, dessa mensagem, né. Lá no começo, quando a gente começou a falar sobre isso, no começo do estudo ali, eu falo do irmão Olaf Boro, né, que ele fala que a mensagem do selamento, ela foi indicada por Deus, falou para a senhora White que era para eles publicarem essa mensagem, que era para eles entenderem e participarem para todos, né? E daí ela fala do irmão que Deus tinha mandado uma mensagem para o esposo dela, o pastor James White, que era para ele publicar um jornalzinho, que ia começar pequeno, depois ele ia ficar grande, então eles começaram com o The Present Truth, né? Lá na 1800 acho que foi 46, se não me engano. Aqui nós vamos ver aqui, ó. Antes que 144 mil possam ouvir o concerto de paz, há um tempo de preparação e tribulação ainda aqui na Terra. E esse aqui é um ponto muito importante. Porque uma das alegações que eu sempre ouvi desde o começo que eu comecei a apresentar essa mensagem é que assim, mas a experiência vai ser diferente. Tem um grupo que ressuscita e não vai passar pelo tempo de angústia, não vai ver todas as pragas, enfim, ele vai se pegar lá no finalzinho, então não vai ser igual a experiência. Mas eu digo assim que vai. Não totalmente igual, porque, claro, eles ressuscitam no final, mas eles vão ver as pragas acumuladas, então eles vão ver todas as pragas. E eles ressuscitam e vão passar pelo tempo de angústia de Jacó. Vão. Isso é uma coisa que é muito contestada, para mim, pelo menos foi, né? Mas eles não passam pela angústia de Jacó. Passam sim, nós vamos ver mais adiante. Primeiro, o concerto de paz não acontece logo que ocorre a ressurreição especial. Há vários acontecimentos que são relatados nos testemunhos, os quais ocorrem no espaço de tempo entre a ressurreição especial e o concerto de paz. Aqui também é uma coisa interessante que talvez seja novo para muitos. Desde a ressurreição especial até o concerto de paz, tem uma série de eventos que nós já vamos ver logo ali, que mostra que tem um espaço de tempo. Então, não é assim, ressuscita
E tem a ressurreição especial, o terremoto, a ressurreição especial, a libertação do preso, e já tem o conselho de paz. Tem. Pelo que a gente vê no grande conflito, não é assim. Assim como aconteceu com Moisés no monte, antes de ver a glória de Deus, os 144 mil, o grupo todo, deverão ter que passar dias em preparação para conversar com Deus no conselho de paz. Vamos ver adiante, então. Spiritual Gifts. Eu não sei se esse livro tem traduzido em português, acho que não, né? Nem mesmo Moisés podia subir de uma vez ao monte, pois não podia imediatamente se aproximar tão perto de Deus e suportar as exibições de sua glória. Lembrem-se que nós vamos nos incluir todos, né? Neste momento, não estaremos, não teremos mais o intercessor. Jesus já saiu do santuário, né? Então, estamos à vista de um Deus santo. Então, só santos podem estar à vista de um Deus santo e não ser exterminados, fulminados. Durante 6 dias, ele, Moisés, se preparou para encontrar-se com Deus. Seus pensamentos e sentimentos comuns deveriam ser deixados de lado. Por 6 dias, ele dedicou seus pensamentos a Deus e se santificou por meio da meditação e oração, antes que pudesse estar preparado para conversar com Deus. Isso aqui é um pensamento de que é algo que pode acontecer, em vista de que vai ter um tempo ali de preparação, né? Que não é imediatamente. É certo que é um espaço de tempo entre as duas vozes de Deus, como sabemos. Porque como que nós sabemos, então, que vai ter esse tempo de preparação, que vai ter esse tempo, esse lapso de tempo entre a ressurreição especial e o concerto de paz? Olha o que diz aqui na grande controvérsia, página 610. Nuvens compactas ainda cobrem o céu, todavia o sol as atravessa de quando em quando, aparecendo como o olhar vingador de Deus. Aqui ela fala, logo depois que teve a ressurreição especial, ela vem e fala isso aqui, que as nuvens compactas ainda cobrem o céu. E de quando em quando aparece, então, o sol, né? O sol aparece no meio das nuvens ali, como o olhar vingador de Deus. Vingador para os ímpios, né? Claro, para os santos não, mas eles vão estar acompanhando todas essas cenas. Então vem a explicação, significado de quando em quando, ocasionalmente, de vez em quando. Então, ocasionalmente, o sol aparecia. De vez em quando, o sol aparecia. É isso que ela quer dizer. Essa expressão significa intervalo de tempo, ou seja, fala de algo que surge, desaparece, e depois, mais adiante, volta a surgir. Isso envolve transcurso ou lapso de tempo. Em meio às grossas nuvens que cobrem o céu, o sol transpassa sua luz através delas, de vez em quando. Além disso, há também muitos outros acontecimentos que indicam o espaço de tempo depois da primeira voz, significando que o conselho de paz não se dá logo na primeira voz, mas somente na segunda voz. Então, assim, de quando em quando, quer dizer, não teria sentido ela dizer de quando em quando se fosse uma coisa imediata, né? Entendeu? Então, ela fala aqui, ó, sobre esse transcurso de tempo. Aí ela vem descrevendo, então, o que acontece ali, né, nesse transcurso de tempo, esse intervalo de tempo. Nuvens compactas ainda cobrem o céu. Então, aí já está todo o grupo completo ali agora. Já ressuscitaram e aí tinha aquele grupo que nunca morre, então estão unidos ali, tá? A gente tem que ficar imaginando a cena, né? O sol atravessa as nuvens de quando em quando. Violentos relâmpagos riscam os céus. Violentos relâmpagos. Terrível rebombar do trovão. Vozes misteriosas e terríveis declaram a perdição dos ímpios. Depois do livramento dos presos, outras vozes depois do livramento inicial. Ocorre também vozes sem identificação. Elas declaram a perdição dos ímpios. Olha o que diz. Acima do terrível rebombar do trovão, vozes misteriosas e terríveis declaram a perdição dos ímpios. As palavras proferidas não são compreendidas por todos, mas elas são distintamente compreendidas pelos falsos ensinadores. Então, aquelas vozes lá estão ali, estarrecidos de pavor, e eles ouvem as vozes falando da perdição deles, que eles estão condenados para sempre. Então, ficam assim, fulminados todos de terror, né? Espanto. Os ímpios. Acima do terrível, então tem o trovão, que já é um volume alto, e acima desse rebombar, desse som do trovão, essa voz misteriosa fala isso. Gente, cenas, né, irmãos, é uma coisa assim inimaginável para nós.
Abertura nas nuvens, mais a sequência de coisas que acontecem, ó. Abertura nas nuvens, uma estrela com fulgor que aumenta 4 vezes mais que as trevas. Os santos cantam os Salmos 46, o Salmo de libertamento, né? Proteção de Deus. Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Céus estrelados em contraste com o firmamento negro. Então, isso tudo vai acontecendo. Os céus estrelados e o firmamento negro. É uma coisa assim que a gente fica pensando, né? Como que é isso? A glória da cidade celestial irradia pelas portas entreabertas. Nesse negror todo, nesse relampejar, no meio do trovão e relâmpagos do céu estrelado, então surge a cidade celestial, aparece. Aí também aqui, irmãos, a lei de Deus aparece no céu. E no Salmo 56 fala isso: os céus anunciarão sua justiça e Deus mesmo é o juiz. Ela cita também esse texto aqui, esse texto da grande controvérsia, página 611, 612. Aparece então, eu confirmar uma coisa aqui. Aparece então recortada contra o céu uma mão segurando 2 tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Então, uma mão lá no céu. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que em meio a trovões e labaredas foi proclamada do Sinai como guia de vida, da vida, é agora revelada aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e assim são mostrados os preceitos do decálogo, traçados como que com pena de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem lê-las. Todos. Ímpios e justos. A memória é despertada, as trevas da superstição e heresia são varridas de cada mente, e os 10 mandamentos divinos, breves e compreensivos e autorizados, são apresentados à vista de todos os habitantes da Terra. Então, naquele momento ali, todos os que estiverem ali, que são só 2 grupos, né? Os 144 mil e os ímpios, incluído ali os ímpios que estão vivos, que escapam pelas pragas e não morrem, e os que ressuscitam também na especial. Os ímpios mesmo. Então, ela fala que vai ser mostrado diante de todas as pessoas, todos os habitantes da Terra. Maranata, página 286, esse aqui é do Maranata em inglês também, tá? Com TH em inglês. No templo será vista a Arca do Testamento. Agora, ó, ela fala do templo, né? Que lá no céu, ela só falou no céu, mas agora ela fala já no templo. Será vista a Arca do Testamento, na qual foram colocadas as 2 tábuas de pedra, nas quais está escrita a lei de Deus. Essas tábuas de pedra serão retiradas do seu esconderijo e nelas serão vistos os 10 mandamentos gravados pelo dedo de Deus. Essas tábuas de pedra, que agora estão na Arca do Testamento, serão um testemunho convincente da verdade e das reivindicações da lei de Deus. Esse texto aqui está pendente ainda do nosso estudo que nós começamos a fazer sobre essa questão da arca, né? Se essa arca aqui é a que estava na terra ou não. Bom, cada um pode ter a sua opinião. Depois a gente pode continuar esse estudo outro dia, mas também é uma coisa assim muito interessante para nós fazermos, né? Mas a questão aqui é que do templo vai ser mostrada essas tábuas lá em cima no céu e todos vão ver e vão entender que os 10 mandamentos é a lei de Deus que deveria ter sido seguida por todos e é a regra do juízo, né? Aqui, então, os ímpios entram em desespero, já estavam desesperados, ficam mais ainda. Muito tarde, os ímpios veem que o sábado do 4º mandamento é o selo do Deus vivo. Aqui eles compreendem que o sábado é o selo do Deus vivo. E eles veem o povo que foi selado por causa por guardar esse mandamento, né? Que obteve o selo de Deus nas suas testas. Aqui, irmão, vamos entrar em outra parte. Os 144 mil têm aflições depois da ressurreição especial, aquilo que eu estava falando lá. Então, algumas pessoas que contestam dizem então que eles não têm aflições, que dali depois já ressuscita imortal, já Deus faz o conselho de paz, já vão subir, já Jesus já logo volta e já vão ser trasladados. Mas a gente está vendo pelo que o Espírito de Profecia nos mostra, né, que não é assim. Os 144 mil, então, têm aflições depois da ressurreição especial. No final, a gente abre para as perguntas, tá, irmão?
Salmo 91, 15. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Esse texto aqui é bem o que vai acontecer, né? Os santos vão invocar Deus, Deus vai responder na sua angústia, a angústia de Jacó, estará com ele, vai livrá-los e glorificá-los. Então, aqui o que eu falei, é que alguns dizem que a experiência deles é diferente, mas nós vamos ver o que o Espírito de Profecia fala aqui. Olha só esse texto aqui do manuscrito 81, de 1886. Agora, com relação à vinda do Filho do Homem, isto não acontecerá até que o grande terremoto sacuda a terra. O grande terremoto é aquele qual nunca houve, né? Depois que o povo ouviu a voz de Deus, eles estão em desespero e angústia, qual nunca houve, desde que houve nação, e nisso o povo de Deus sofrerá aflição. As nuvens do céu se chocarão e haverá escuridão, como nós vimos lá, né? Então aquela voz vem do céu e as nuvens começam a se enrolar como um pergaminho e ali está o sinal claro e brilhante do Filho do Homem. Os filhos de Deus sabem o que significa essa nuvem. Bom, eu me detive vários dias, não sei se semanas até, sobre esse texto, né, para ver entender direitinho. Então ela fala aqui, ó, que depois que o povo ouviu a voz de Deus. Então, ela não pode estar se referindo à segunda voz do concerto, porque depois do concerto de paz não há mais aflição. Aí depois do concerto de paz tem outras coisas lá, né? O povo lá que vem adorar os pés dos santos, várias coisas ali que a gente vai ver na próxima. Então, não pode estar se referindo porque não tem mais aflição. A aflição é depois que houve a primeira voz. Então, ela só pode estar se referindo à primeira voz. Ó. Depois que o povo ouviu a voz de Deus, eles estão em desespero e angústia. Tá, os ímpios, sim, estão em desespero e angústia. Qual nunca houve desde que houve nação, como nós vimos ali. Eles veem que eles estão perdidos, eles veem a lei de Deus no céu e não tem proteção nenhuma, né, ali, as pragas caindo. Então, eles entram em desespero mesmo. E nisso, né, em meio a tudo isso, claro, porque o povo de Deus não vai ser atingido pela praga diretamente, não vai ter pedrada na cabeça, não vai ter chaga, não vai ter sol esquentando, derretendo, mas vai ver tudo isso e vai sofrer aflição. E ainda mais a aflição da angústia de Jacó. Nós já vimos lá mais atrás, né, a angústia de Jacó tem duas características muito especiais, que é que o povo de Deus vai sofrer a aflição, que é pela a incerteza, o medo da morte, porque os ímpios estão o tempo todo tentando matar e executar o decreto de morte. O decreto de morte foi dado lá, digamos, no início do ano, né, supondo que vai ser executado lá no final, tipo da Esther lá, né? E também a incerteza do perdão dos pecados. Essas duas coisas, assim, que são as coisas que eles vão enfrentar durante a angústia de Jacó, que a angústia de Jacó começa justamente depois do decreto de morte. Então, depois que o povo ouviu a voz de Deus, eles estão em desespero e angústia, como nunca houve desde que houve nação, e isso o povo de Deus sofrerá pressão. Depois ela fala aqui, ó, as nuvens do céu chocarão e haverá escuridão. Tá, é aquele tempo lá que tem, né, depois entre uma e outra, né, de tempos em tempos, ela fala ali, né. E então, quer dizer, o então é depois, logo depois, né? Por conseguinte, por consequência. Então, aquela voz vem do céu e as nuvens começam a se enrolar. Aquela voz é a segunda voz. Aí sim, já é o concerto de paz e depois já a voz de Jesus. Aqui, quer ver? Ó, a qual voz ela está se referindo? Certamente a primeira voz, quando Deus liberta os presos, ressuscita os mortos, na ressurreição especial. Seria totalmente sem sentido se fosse depois da segunda voz, pois depois daquela segunda voz não haverá mais aflição, porque já é o concerto de paz, o libertamento final, daí no concerto de paz. E faltam poucos dias para a volta de Jesus. Podemos ver também que o texto traz uma evidência de que há duas vozes e do transcurso de tempo entre elas. Além disso, ela liga o acontecimento com o grande terremoto. Ela fala que isso não acontecerá até que o grande terremoto sacuda a terra. Ela fala do terremoto. Esse terremoto é o que acontece quando há ressurreição especial, quando os que morreram na mensagem do terceiro anjo saem para a vida mortal, para passar pelo final do tempo de angústia. Então, quem ouve a voz de Deus? Todos os justos que estão vivos ouvem e entendem a voz de Deus. Lembra que a gente falou lá aqui?
eles são recitados para ouvir o concerto de paz. Então, eles ouvem a voz de Deus no concerto de paz. Não tem sentido Deus ressuscitar esse povo para ouvir o concerto e não fazer parte do grupo, né? É uma tortura. Ele ressuscitou um grupo para ouvir o concerto de paz. O concerto de paz é com todos aqueles que estão vivos ali, que são 144 mil. E nesse concerto de paz ele faz uma bênção, a bênção, e fala que eles guardaram os mandamentos, enfim, abençoa e fala da promessa, né, da vida eterna, e fala do dia e da hora da volta de Jesus, que não é também logo ali, é um pouquinho mais à frente. Então, o texto de questão com a aflição, como poderia alguém que ressuscitou glorificado estar em aflição? Também é outra coisa. Se eles ressuscitam, fossem imortais, como alguns dizem, né, não teria por que ter aflição. Imortal não tem mais aflição nenhuma. É devido à sua natureza mortal que todos têm a mesma experiência sobre o tempo de angústia. Então, eu lembro assim, daquele texto que a senhora Arte fala, que é da parábola de Jesus, eu não lembro a página agora, que ela diz que... peraí, deixa eu lembrar. Ai, agora fugiu. Depois, quando eu me lembrar de novo, eu volto. Ah, tá. Quando o caráter de Cristo for perfeitamente demonstrado, né, no seu povo, algo assim, ele voltará para levar os seus. Algo assim que ela fala, né? Que é um texto que os da teologia da última geração, é um assunto assim também a ser estudado, eles falam que muito desse texto aí, usa esse texto. Enfim, mas pelo menos para mim, depois eu quero ver a opinião dos irmãos, essa condição assim que nós devemos atingir, né, de revelar o caráter de Cristo perfeitamente, ela poderia ser, né, só acontecer isso depois da ressurreição especial, depois desse tempo aqui de angústia, porque tem que passar pela experiência de Jacó lá com o anjo, né, lutar com Deus, lutar com Cristo, e vai ter uma luta diante a angústia de Jacó, vai ter uma luta muito grande, né, dos santos com Deus também, porque eles não estão certos da salvação. Ninguém vai estar certo da salvação. Até o momento do concerto de paz, não vai estar? E aí vai ter aquela luta. Será que eu confessei tudo? Será que eu realmente fiz o que tinha que fazer? Será que Deus me perdoou realmente? Será que todos os meus pecados estão apagados? Sabe? Essa luta mental. A Sarah White fala, né, que vai ser mais uma luta, não tanto física, mas mental, a angústia de Jacó. Aqui tá, tem mais algumas coisas aqui. Então, a primeira voz, ó, olha a diferença, né? A primeira voz, como é descrito. Vem a voz de Deus como o som de muitas águas, dizendo, está feito. Apocalipse 16, 17. Essa voz faz tremer os céus e a terra. A segunda voz é descrita assim, a voz de Deus é ouvida desde o céu, declarando o dia e a hora da volta de Jesus, comunicando o concerto eterno ao seu povo. É a distinção das duas vozes também. Eles já estão quase no fim aqui, agora vem o livramento final. Grande controvérsia, página 601. As pragas derramadas sobre o Egito, acho que eu já li isso aqui, né? São semelhantes ao livramento final do povo de Deus, tá? As pragas do Egito. Com a expressão livramento final, o Espírito de Profecia nos mostra que, se há um livramento final, é porque houve outro antes dele. Né? Então, podemos concluir que há dois livramentos no tempo de angústia. O decreto de morte ainda está em vigor, os ímpios querem levar a cabo, tá? Ao aproximar-se o tempo determinado no decreto, o povo conspirará para desarraigar a odiada seita. Odiada seita. Para eles, sempre nós somos seitas, vão ser, né, mais ainda depois que tiver perdido toda a segurança, toda a proteção do Estado, do governo, da polícia, das igrejas, de tudo. Ficará determinado que numa só noite será consumado o ataque decisivo, que silenciará completamente a voz de dissensão e reprovação. E quando sai o decreto de morte, fica determinado lá em tal data, lá na frente, digamos que sai em fevereiro o decreto, lá em novembro, supostamente algo mais ou menos assim, né, parecido. Com brados de triunfo, zombaria e maldição, multidões de homens maus estão prestes a se precipitarem sobre a presa, quando, pois, uma densa escuridão, mais profunda do que as trevas da noite, cai sobre a terra. Isso aqui deve dar um medo muito grande. Eles estão para
antes até de consumar o decreto, eles querem pegar os santos e matar, e cai uma escuridão sobre eles. A segunda voz de Deus, o conselho de paz, é o anúncio do dia da volta, da volta de Jesus, a hora, dia e a hora da volta de Jesus. Porém, naquele dia, hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E eventos finais, página 235, eu assinalei aqui porque para não esquecer de falar esse texto aqui. Logo ouvimos a voz de Deus, semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Esse texto aqui mostra bem que os santos vivos, quem são os santos vivos? São 144.000, ó, em número de 144. Então, ela especifica os santos vivos. E não tem outros santos ali que não sejam 144.000, né? Os santos vivos, então, em número de 144.000, reconheceram e entenderam a voz. Então, mostra que todos que estão vivos ali, nos santos, são parte dos 144.000, sim. Porque, além deles, só há os ímpios. Então, são só dois grupos. Os santos vivos, 144.000, e os ímpios. E os santos, eles reconhecem e entendem a voz. Lembra que Deus ressuscita eles para os que já morreram, né? Ressuscita para ouvir o conselho de paz, ouvir e entender e fazer parte, porque não tem outra conclusão, assim. É uma coisa lógica aqui, né? E os ímpios, então, pensam que é um terremoto, um trovão, eles não entendem nada. Não entende nada do conselho de paz, não é com eles a coisa. Do Maranata, página 291, a voz de Deus é ouvida do céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus, e estabelecendo o concerto eterno com seu povo, semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. A voz de Deus, o Pai, fazendo o concerto eterno com seu povo. E na grande controvérsia, ela fala que a voz de Deus é ouvida desde o céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e comunicando o eterno concerto ao seu povo. Que ela fala seu povo também. Com os estrondos do mais poderoso trovão, suas palavras ecoam através de toda a terra. O Israel de Deus, ó, aqui já ela fala o Israel de Deus. As ouve com o olhar fixo no alto. Quem é o Israel de Deus? Os 144.000, né? 12.000 de cada tribo. Seu semblante está iluminado com a sua glória, brilhante como a face de Moisés quando desceu do sinal. Lembra que todos os que ressuscitam já com o rosto brilhante, e os outros que estão vivos também, né? Então todos ficam igual. Os ímpios não podem olhar para eles. Não tem como, não suportam. E quando é pronunciada a bênção sobre os que honraram a Deus pela observância do seu sábado, há um retumbante brado de vitória. Então, eles fazem um cântico de vitória, porque Deus pronuncia a bênção, então assegura a eles, né, a salvação. Então, aqui é só na segunda voz de Deus que ele anuncia o concerto eterno e diz o dia e a hora da volta de Jesus. No Maranata, página 287, os santos vivos, em número de 144.000, reconhecem e entendem a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou um terremoto. Aí você consegue imaginar um Deus que ressuscita um povo, uns que já morreram, para ouvir o concerto, e aí eles entendem, mas não fazem parte. Não dá certo, não tem como, né? Então, assim, de fato, isso aqui é uma das coisas, né? Uma das evidências que nos mostra, que a gente já viu tantas, e tem toda essa do livro também do irmão Lafboro, né? Sobre o selamento, eu estou traduzindo ele. Oportunamente, quando terminar, eu vou passar para os irmãos a tradução em português, porque é só o pessoal da Reforma que tem a tradução, né? Ó, quem está vivo nesse momento? Os santos vivos em número de 144.000 e os ímpios, que julgaram fosse um trovão ou terremoto. Então, é só esses dois grupos, aqui eu estou explicando, né? Porque os santos que estão vivos são somente 144.000, não há mais nenhum outro santo vivo ali nessa cena, os outros vivos são os ímpios.
Os demais santos da grande multidão ainda estão dormindo na sepultura. Eles serão ressuscitados somente quando Jesus aparecer. E aí, nesse momento, quando Jesus volta, ressuscita os santos que dormem, que é o termo que a senhora White fala, né, para os santos que são ressuscitados na primeira ressurreição, os santos que dormem. E o 144 mil fala dos santos vivos. Porque estão vivos, ele ressuscita e estão vivos, né? Afinal de contas, quem ressuscita está vivo. Então, ela fala os santos vivos. E os santos da ressurreição, da grande multidão, é os santos que dormem. E só aí é que há a transformação dos santos vivos, né, na imortalidade. Eles não são transformados antes. Os santos que dormem, os santos da primeira ressurreição, da grande multidão, esses ressuscitam já transformados, imortais. Mas os vivos são transformados, né, num momento, num abrir e fechar de olhos, como diz o apóstolo Paulo, só quando Jesus vem. Na volta de Jesus. Aqui é o comentário que eu já fiz, né? Dos que ouvem a voz. O Espírito Santo é concedido no concerto de paz. Irmãos, aqui já vão terminar, já é a última parte, tá? O Espírito Santo é concedido no concerto de paz. Primeiros Escritos, página 15. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo, e nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. A senhora White se inclui nesse grupo. Ela fala, o nosso rosto brilhou. E daí ela sempre se inclui, porque ela diz que tem esperança de fazer parte do 144 mil. Ela lá, quando Jesus falou só os 144 mil entram no templo, né, que estavam os mártires ali também, ela entrou no templo, ela viu. Então são várias coisas que ela fala que dá a entender. O anjo falou para ela, né, ela foi lá, teve um passeio lá no céu, daí ela queria ficar lá, ele disse, não, volta, porque você for vai estar com 144 mil, vai conhecer todos esses mundos. Então, são várias coisas que a gente vai juntando e vai chegando a essas conclusões aqui que nós estamos chegando. Aqui ela fala de novo do Israel de Deus. Ó. E quando há depois a ressurreição especial, é que ela fala do Israel de Deus, né? Claro que daí está o grupo completo, o número já está completo, está formado. Porque o selamento ele está em andamento, começou em 1848, e ele está prosseguindo até que se complete o número. Quando completar o número, vai fechar a porta da graça e vai se desenrolar todas essas coisas, né? Teve angústia, perseguição. O Israel de Deus está a ouvir, com os olhos fixos no alto. Os seus semblantes estão iluminados com a sua glória, glória de Deus. E brilham como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles, e quando a bênção é pronunciada sobre aqueles que honraram a Deus guardando o seu sábado santo, há um poderoso brado de vitória. Eu já tinha lido esse texto aqui, né? Uma gloriosa luz, aqui do Primeiros Escritos, página 272 e 273. Uma gloriosa luz resplandecia sobre eles, sobre os santos. Quão belo era então o seu parecer. Todos os sinais de cuidados e cansaço haviam desaparecido e viam-se de novo saúde e beleza em cada semblante. Sinais de cansaço, sinais de cuidados e angústia por do tempo que eles passaram ali um pouco antes, né? Seus inimigos, os ímpios, em redor deles, caíram como mortos. Não podiam suportar a luz que brilhava sobre os que haviam tido o livramento e eram santos. Essa luz e glória permaneceram sobre eles até que Jesus foi visto nas nuvens do céu. E o grupo fiel e provado foi, num momento, num abrir e fechar de olhos, transformado de glória em glória. Aqui a transformação, né? Do mortal para imortal. A face de 144 mil fica iluminada na segunda voz, aí lá do grande conflito ela fala, né? A luz permanece nas faces até Jesus voltar, eu só botei um resuminho ali. J3420, eles no momento morrem, e até a meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Esse texto é atribuído para esse momento aí da angústia de Jacó. Testemunhos seletos. Deus sempre tem escolhido extremidades, ocasiões em que parecia não haver possibilidade de libertamento das operações de Satanás, para a manifestação do seu poder. Eles estão cercados, né, os ímpios todos armados ali, querendo, com a lei a favor deles, né, de executar o decreto. Parece assim que não vai ter mais ocasião, não vai ter mais
condições de escapar. Aí ela fala, até no Grande Conflito de Saruate, que eles tem momentos que esse povo, o povo de Deus, pensa, né? Será que Deus nos abandonou na mão desses ímpios? Será que realmente não vai ter saída para nós? Mas não, Deus tem mantido as suas promessas, né? Ele vai libertar. Então, aqui nós terminamos por hoje, porque senão a gente vai se entender muito. Aí, na próxima, nós vamos continuar aqui com os acontecimentos desde o Concerto de Paz até a volta de Jesus. Então, aqui a gente parou no Concerto de Paz, né? Tá? Deus fez Concerto de Paz com o seu povo, libertou e falou aquelas coisas maravilhosas. E agora, então, tem um tempo agora entre o Concerto de Paz e a volta de Jesus, que eu quero mostrar depois para vocês, as coisas que acontecem ali, porque também a gente sabe por quê, porque o Espírito de Profecia, louvado seja Deus pelo Espírito de Profecia, né, que nos deu essas coisas para a gente poder entender essas verdades. Tá bom, irmãos? Então, agora, fica aberto aí para quem quiser comentar, falar, perguntar ou comentar alguma coisa. Ninguém tem nada? Tem dúvida? Ninguém tem nada? Pergunta, comentário? O Antônio vai. Ah, tá, ele tá entrando. O Antônio tá entrando. Uhum. Então, irmãos, o que acharam dessas coisas todas? Foi muito bom, Alguma irmão. Esse estudo, meu marido. Muito bom, viu? Graças a Deus, é um estudo muito importante para todos nós nos prepararmos para esse grande tempo de angústia, né? Amém. Que vai Uhum. sobrevir, né? Achei bem interessante, né? Desde quando eles ouvem a primeira voz, né? Desde a primeira voz, que eles ouvem a voz do Pai, até a volta de Cristo, eles permanecem com os rostos, né? Brilhosos, né? O Uhum. rosto, como a face de Moisés. Mas, porém, permanecem mortais, né? A Exatamente. imortalidade é só na volta de Cristo, né? Só na Isso aí é volta de bem. Cristo. Isso é bíblico, né? O Espírito de Profecia confirma isso, né? Vários textos que a irmã colocou aí confirmam, né? Sim. Muito interessante, né? Isso. Realmente. E É muito tem, e bom. tem os textos também dos pioneiros, né? Que já passou, né? Ah, Tava sim, antes, sim. aqui lá para cima, né? Que a gente já falou, que mostra os textos dos pioneiros. Né, o pastor James White tem um texto brilhante que ele fala isso também, da ressurreição em estado mortal, né? Sim, Estado mortal, porque eles têm ainda uma missão a cumprir na Terra, tá? Tanto que, exatamente. deixa eu ler aqui para mim uma coisa. Deixa eu pegar aqui, se eu conseguir ler sem óculos aqui. Meu marido, acho que tem um texto da Só profetisa um Ellen pouquinho. White, Ah, acho que é da Ellen White, que ela diz que os que ressuscitarem, né? só acender a luz aqui, não pode falar que eu tô ouvindo. Desculpa que eu tive que Sim, não, acender a não, luz. eu digo assim, eu creio que tem um texto, acho que é da irmã White, que ela fala que os que ressuscitarem da ressurreição especial, eles vão se unir com os que já estiverem vivos, para dar uma força, um ânimo para eles, não é assim? Não tem Uhum. isso, não tem? Mas já viu isso? Não, Eu não lembro desse acho texto, que eu já assim. vi esse texto. Os que ressuscitarem na ressurreição especial vão dar ânimo e força para que os que estiverem vivos naquela ocasião. Uhum. Eu já vi esse texto em algum momento, eu não sei se eu. Eu já A irmã li não conhece. também esse texto, irmãos. Agora eu também não É, lembro né? se Pois é, eu já. também não sei. Se encontrarem, manda lá no grupo, porque eu não lembro, assim, exatamente de dar ânimo, essa parte aí, não. É, Mas certamente vai ser, né? Porque, assim, o momento que eles verem ali, aqueles que nunca vão morrer, né? Digamos, que estão vivos ali. Nunca vão. Aí vem os que ressuscitam, né? Alguns conhecidos, pode ser, algum irmão, provavelmente, né? E aí deve ter um ânimo assim mesmo, né? Ah, poxa, olha só que maravilha, o poder de Deus, né? Que eu fico imaginando isso, de como é que pode ser isso, né? Só quando acontecer para a gente saber. Nunca vamos saber antes. com certeza. Porque as pessoas, uma coisa que coisa da minha cabeça, assim, né?
as pessoas vão ressuscitar onde elas forem enterradas? Se foi cremada, como é que fica? Se foi enterrada numa cidade. Tem um texto lá que ela fala, a Soraya fala os santos ao fugirem das cidades e vilas, né? Provavelmente são esses que ressuscitam na ressurreição especial, porque o povo de Deus verdadeiro, ele já ouviu o conselho de Deus, já foi para o campo, né? É, Foi pro com campo. Então, certeza. como é que vai estar na cidade, né? Vai estar na cidade ainda. E também tem aqueles que dão uma 10ª hora ali também, né? Que fogem também. Tem essas coisas. É, E o que eu irmã, queria ler aqui e aquele que foi cremado e foi jogado no mar, como é que fica, né? também tem isso, né? Mas, claro que Deus pode fazer qualquer coisa, né? Vou colocar a pessoa lá na praia, na praia do mar, né? São coisas que realmente a gente não tem como saber, ou pelo menos não tem, assim, mais luz sobre essa parte aí. Apocalipse 14, 13, né? Eu ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. O que isso aqui dá a entender? Que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Que eles vão ter obras ainda, né? As obras deles vão seguir, vão continuar. Eles vão descansar porque eles já tiveram trabalhos, né? Já fizeram aquilo que devia ter feito e ainda vão ter alguma participação ainda aqui na Terra, que é essa parte da angústia de Jacó, de contemplar as pragas acumuladas, né? De ver ah, de ver tudo aquilo ali que a gente citou ali, né? A natureza em convulsão, as pragas, o céu, ver a lei de Deus ser mostrada no céu, ver as vozes de Deus, todas essas coisas ali, isso aí, eles vão passar, e especialmente por essa parte da angústia de Jacó. Numa live anterior a gente comentou, né? De eles não terem, assim, alguém questionou isso aí, né? Ah, mas quem estudou as coisas, né? Claro que eles vão ser pessoas que estudaram, que conhecem todas as verdades, eles vão saber que já vão estar salvos. Mas provavelmente não, né? Provavelmente não, porque vão ter que passar por esse período aí. E ainda o caráter vai ser cada vez mais aprimorado, né? A semelhança de Cristo, de passar por essa angústia toda. Porque Jesus lá na cruz, ele provavelmente teve medo da morte, né? Todos têm, todo ser humano tem, né? Ele era humano também, era Deus, 100% Deus, 100% humano. Mais alguém, algum comentário, não alguma pergunta? Irmão Sérgio, sim. Dá para me ouvir aí? Eu estou com outro Sim, microfone. sim, dá para ouvir. Eu estou ouvindo. Em Mateus 10:11, se não me engano, diz assim: só os violentos se apoderam do reino, né? Cristo falou: só os violentos se apoderam do reino. Essa violência, no comentário de Ellen White, não é violência física, é violência espiritual. Eu achei interessante porque é a mesma violência, né, da luta entre Jacó e o anjo, né? O Jacó falou: não te deixarei ir se me não abençoares. Ele se apegou com muita firmeza, Sim. porque Cristo ali estava motivando ele a se angustiar e a lutar. E Ellen White, comentando, fala que Cristo lhe deu a vitória. Cristo lhe deu a motivação e ele aceitou o desafio e lutou, né? Só os violentos é que se apoderam do reino. E essa violência tem que ser manifesta, essa violência espiritual vai ser manifesta pelos 144 mil, né? Tudo indica que bem isso mesmo. Então, essa violência no sentido de luta, né? De persistência, de se apoderar Exatamente. da força de Deus, né? É. Que nós possamos ter isso, né? Esses atributos aí para no momento que
é uma coisa assim que todos vão ter que passar. Irmãos, isso é uma coisa que me assusta, porque a igreja esconde essa verdade dos irmãos. Ah, estamos todos salvos. Eu estava vendo um sermão do pastor Raniel Cial, no final ele fala, não, estamos todos salvos em Cristo. Dá aquela coisa de paz e segurança, né? Quem é que está falando? É o Christian? Sim, pode falar, não. Uhum, uhum, sim. Uhum. É, é. Em todos os É, sentidos, né? As pessoas hoje não têm, porque uma das coisas também importante é que começa com a alimentação, né? Nossa cabeça, nosso sangue, ele tá bom para os pensamentos serem bons, e isso também contribui para que a pessoa também tenha, né, uma melhor espiritualidade. Hoje, assim, a gente vê a alimentação, vai no supermercado e fica observando o carrinho das pessoas, o que eles compram, né? Muita coisa, muita porcaria, muita comida. Os americanos falam junk food, né? O Sérgio, quer falar? Não sei. então, lá no Getsemane, Cristo pediu 3 vezes ao Pai, 3 vezes, que passasse dele o cálice, né? O cálice da aflição. Na terceira vez, ele tomou a decisão, falar, custe o que custar, eu vou me entregar como substituto do homem. Uhum. Mas foi uma luta, né? Quase Claro, o sim. cálice tremeu. E a angústia do povo de Jacó, eu creio que é mais ou menos isso. Eles. Tem um texto que a liderança da igreja, IASD, se apega para querer dizer que a IASD oficial nunca vai cair. Sabe qual é? Hum, É aquele que diz assim, que a igreja parecerá prestes a cair, mas não cairá. uhum, Só o povo serão joeirados lá, agora eu me esqueci o resto. Mas uhum. essa igreja que parece prestes a cair, não cairá, o contexto da citação de Ellen White são os 144 mil no tempo de angústia. Não é a Uhum. IASD oficial com sede lá em Maryland, não. São os Ah, 100, tá.
Os 144 mil no tempo da angústia, que vão parecer prestes a cair, mas não cairão. Uhum. Eles Ah, mal interpretam o texto, né? sim. Sim, aquilo que eu falei, eu não lembro exatamente onde que está o texto, mas ela fala, é no Grande Conflito, né? Não sei a página, que ela fala assim, a Sarah White, que eles se perguntam, né? Será que Deus nos entregou na mão dos ímpios agora? Será que nós vamos cair pela espada deles agora? Deus não esqueceu de nós? Chegam a pensar isso. Então, nesse momento, pode ser isso aí, né? A igreja está ali, a igreja de Deus, né? Nesse momento ali. E aí, parece que vai cair, parece que vai acabar tudo, mas não, né? Não. E a igreja também, a igreja é o povo que guarda os mandamentos de Deus. A igreja é invisível, guarda os mandamentos de Deus. Deus sempre teve um povo na terra que foi fiel a ele, né? E vai ter até o fim. Porque essa que eu estava falando, essa parte aí que a igreja ela não prepara as pessoas, né, para esse tempo, sabe? Porque é uma mensagem só de paz e segurança, assim, nós já somos salvos em Cristo, tá? Mas a gente tem que lutar até o fim, porque as tentações de Satanás, os enganos deles podem nos combater, podem nos derrubar, né? E essa coisa, a presunção, assim, pode ser uma pedra de tropeço aí, fazer cair, né? Então, Esse assim, folheto chamado A Grande Esperança, que a Igreja Adventista distribui, eles colocam o dia do Senhor, né? Que é o dia da ira, que é um dia medonho, horrível. Eles interpretam como a grande esperança. Então, só alegria, é, prazer, maravilha, grande esperança, só alegria, né? E a realidade, quando você lá lê, se não me engano, em Naum ou em Amós, o dia do Senhor, como é que é? uhum, Vai ser horrível, né? é terrível. Irmão Antônio, Fernando, pode falar? A irmã White diz, acho que é no Grande Conflito também, que as igrejas só estão do jeito que estão hoje, né? Por causa que nós temos a liberdade de expressão, né? E nós não damos valor a essa liberdade de expressão que hoje nós temos, essa é a verdade. E a igreja, como ela tem liberdade de expressão, né? E não há perseguição, aí o povo de Deus, né? Como que diz, se acomoda, né? Mas nos outros países por aí, né? Vou chamar os irmãos da pequena luz, né? Que sofrem aflição e tribulações, é praticamente como se o apocalipse já estivesse acontecendo para eles, né? Uhum, Porque lá eles são perseguidos, são martirizados, né? São provados, e muitos lá não cedem, né? À pressão estatal do Estado, né? E nem sim. dos pagãos, né? E acabam morrendo testemunhando ali com a pequena luz que eles têm. Mas no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, em boa parte da Europa, que não há perseguição, o povo tá nem aí não, o povo quer viver a vida, né, do mundo. Por isso que tá do jeito que tá aí. Cheio de falsos profetas para tudo que é lado, né, pregando isso, pregando aquilo. Tem um profetazinho mirim agora que entrou aí, tá, João Miguel, que o Ah, bicho é? como é que diz? Não sei nem se eu posso dizer isso, mas é o pequeno filho de Satanás. Ele ameaça o povo, mas o povo dá dízimo, né? Ah, E tá sim. aí os resultados, nós não damos valor, né, à liberdade de expressão de maneira que era para dar, né? Porque agora que é o tempo de nós pregar as mensagens de maneira que sem impedimento, nós não faz. E aí o que acontecer vai se cumprir justamente o que o grande conceito diz, que o povo vai dar mensagem em tempo de angústia, né? Porque não se prepararam nem deram no tempo pacífico. Vai dar mensagem com perseguição, né? E sob a perseguição. Pois é. É. Nós estamos vivendo em tempos bem difíceis, né, irmão? Bem difíceis. Mesmo a gente tem que se preparar, porque a,
o que é a consequência pode ser da gente seguir erros de doutrinas? É porque Satanás vai enganar. Pega uma coisa que a gente, às vezes, um ponto errado no entendimento vai levando lá para outras coisas totalmente contrárias, né? E lá no fim, sabe o que ele pode vir com um engano muito maior, né? Que comprometa a salvação, entendeu? Então, essa questão do selamento começa lá no entendimento correto do Apocalipse 7. Quem são aqueles grupos que estão ali? Aqueles 4 grupos diante do trono também, que eu já mostrei aqui para os irmãos, né? A gente entendendo essas coisas, começa a base correta para entender a mensagem do selamento. Como o irmão Lofboro, ele fala isso, a mensagem do selamento que foi dada por Deus, né? Que foi mandada, que Deus deu que era para divulgar a mensagem do selamento. Mas ela foi deturpada ao longo do tempo, ela foi sim, amaciada, né? Açucarada, sabe? Para contemplar assim os gostos das pessoas, para amenizar as coisas, porque é uma mensagem forte, irmãos, é forte mesmo. A gente entender assim, olha o resumo que eu faço. Nós todos os adventistas do 7º dia, que tem a maior luz da verdade no mundo todo, né? Eles têm esse compromisso de se preparar, se apegar com a justiça de Cristo, entender realmente as verdades, vasculhar os tesouros escondidos, cavar e se apoderar dessa verdade e se preparar realmente com a mensagem correta, sem deturpação, que foi dada lá no início, resgatar e ampliar essa verdade. Eu tenho visto ali no livro do irmão Lafboro, assim, quantas coisas mais a gente agregou além do que ele coloca ali, sabe? Ele dá o básico ali, mas é o ponto de partida para a gente poder entender que o selamento começou em 1848, está transcorrendo, e que nós, os adventistas, temos que estar preparados quando sair o decreto. Porque daí, quando sai o decreto, tem que sair a pregar o alto clamor. O alto clamor, com a chuva serôdia, vai ser dado para quem já está preparado. Né? E os outros que vão ficar, não vão receber, né? O que vai acontecer? Então, nós temos que estar preparados, temos que já estar com o caráter já aperfeiçoado quando sair o decreto, para dar o alto clamor e passar pelo tempo de angústia, se estiver vivo, ou se mesmo que morra, vai descansar, boa parte do tempo de angústia, vai ressuscitar e vai passar pelo tempo de angústia, vai passar pela angústia de Jacó, vai ver as pragas, entendeu? Então, isso é uma coisa que às vezes assusta as pessoas, assusta, mas a gente tem que aceitar. É a verdade de Deus, é a mensagem que Deus passou para nós, que nós temos que estudar e pensar aqui. A gente vai ter a proteção de Deus se estiver do lado dele, né? Agora o perigo é estar do outro lado, que daí pode receber as pragas. As pragas, o alerta das pragas não é só para os ímpios, é para toda a igreja, né? Então, que Deus nos ajude, né, irmãos, a nos preparar realmente, nos unirmos cada vez mais. O povo de Deus, que tem as mensagens corretas, que está resgatando a verdade, tem que se unir. Tem que se unir, porque tem que mostrar ao mundo essa verdade correta, não deturpada. Porque hoje nós temos cada igreja, bom, as igrejas protestantes, as igrejas evangélicas, todas, cada um fala uma coisa, né? Não existe unanimidade. E são parte de Babilônia, né? Porque elas têm os vinhos de Babilônia. A igreja adventista também prega a verdade sobre vidas. Os grupos leigos, cada um fala uma coisa, são cada um para um lado, cada um para o outro. Tem muitas verdades ali, mas tem coisas que não são parte da verdade, que são erros. Como que nós vamos saber o que é a verdade? Para discernir nesse embrulho todo. Aqui. Né? Só para completar, irmão Cris, só um pouquinho. Tranquilo. Então, o que nesse embrulho todo, como que nós vamos discernir? Deus deu um norte para nós. Bíblia, Espírito e Profecia e os pioneiros. Então, muitas coisas que nós temos hoje, por exemplo, na questão da doutrina da divindade, trindade, né? Se não fosse os pioneiros, a gente não teria chegado onde a gente, no entendimento que a gente chegou. Então, nós temos que recorrer a eles em muitas coisas. E a própria Espírito e Profecia recomenda, né? Que a gente vá a eles. Então, é isso, mano. A gente quer resgatar essas verdades e seguir essa verdade, abraçar essa verdade. Irmão Christian, pode falar, irmão Christian. Eu ia comentar, tu vê, né? Ali, por ocasião da tempo de angústia, o pessoal, eu não sei, só relembrando talvez algum texto, né?
onde as pessoas não saberiam dizer se elas estão seladas ou não, mas estão angustiadas com a situação toda, né? E aí tu vê, por ocasião aí, tem um texto no Eventos Finais, que ali é uma compilação de textos ali, né? Ela comenta assim que, até ela comenta rapidamente que o interessante não era o pessoal se deter quem vai ser, quando vai ser, o selamento deles e tal, né? Que eles, quando chegasse a hora, eles saberiam se eles são ou não. A pessoa, assim, por si só, ela saberia se ela faz parte ou não, né? Porque o mais curioso é o assunto em si, é o caráter deles que deve ser estudado ali, né? Para buscar em Cristo e tal. Mas aí que tá o detalhe. Tudo bem, até aí é tudo tranquilo, né? Mas se eles sabem quem são, quem vai ser, como é que será que fica essa parte de se sentir angustiado lá por tempo de angústia ou não? Se eles já saberiam, né? Se eles têm no mínimo uma noção de que fazendo parte de 144 mil estão salvos, né? Às vezes ficam os paradoxos assim para entender, né? Eu tenho esse texto aqui, deixa eu ver se eu acho que. Tranquilo, tudo bem. Não, é que ela fala assim: aqueles que são parte, 144 mil, logo saberão, né? Aqui, ó. Mensagem escolhida, volume 1. Não é sua vontade que eles se metam em controvérsia. Não está dizendo que não é para estudar, que não é para saber que é 144. Ela não está falando isso, ela está dizendo não está em controvérsia. Qual foi outra coisa que ela falou que não era para estar em controvérsia, lembram? Sim, mas era Sobre a isso aí que eu quis personalidade, né? dizer. Da divindade, a questão da divindade. Ela falou, não é para estar em controvérsia, porque não é para estudar sobre a divindade? Não, é para estudar. Só não é para estar em controvérsia, ficar debatendo, ficar um falando uma coisa, falando outra, tentar um convencer o outro. Isso não está em controvérsia. Exatamente. É justamente o que alguns fazem, né? Mas então ela fala, sua vontade eu aprendi isso com o tempo. Acerca de questões que não nos ajudarão espiritualmente, tal como quem deve compor os 144 mil. Isto, aqueles que são os eleitos de Deus saberão em breve, sem dúvida. Então, os eleitos vão saber. Mas é o que nós estamos fazendo. Mas assim, a gente não fica apontando, fulano, tá. A igreja... os irmãos da igreja não vão ser, não, a gente não sabe, né? Mas isso aí que tu falou, Cristian, a gente comentou, foi aqueles dias atrás, quando a gente teve a última live, de saber ou não se está salvo quando ressuscita, né? No caso, acho que seria isso que tu falou? Eu falei para os irmãos que eu penso assim que, não sei se é o caso, a tua dúvida é essa ou não? As pessoas vão estar lá no tempo de angústia sem saber que vão estar salvos, ou sabendo que vão estar salvos, é isso que tu perguntou? Mais ou menos isso, né? Porque... Então, assim, o que eu falei para os irmãos é o seguinte, lembra lá no Desejar Todas as Nações, a senhora White fala que Jesus não sabia o que viria depois da cruz. Ele não via além, entendeu? E assim como eu creio, né, que isso pode acontecer, de Deus tirar esse entendimento, essa convicção, assim. Eu vou ressuscitar, eu ressuscitei aqui, era especial, agora eu estou salvo. Não vai ter isso. Vai passar. Sim, mas faz sentido. Incerteza. Entendeu? A certeza só vem no conceito de paz. Entendeu? Porque hoje em dia eu já tenho dificuldade de debater também o assunto e tentar convencer e tal. Só acho que a gente acaba aprendendo com o tempo, né? A gente não tem que ficar debatendo e tentando convencer as pessoas, porque não é a gente que convence, é o Espírito Santo, né? Mostra os textos, a pessoa vai estudar e ela que vai, né, tirar as próprias conclusões. Irmão Sérgio levantou a mão. Isso me fez lembrar o que eu já tinha lido no livro Eventos Finais, tá? Eu vou ler, está em inglês aqui o meu, é a página 277. Diz assim, quando Cristo estiver voltando, os seus olhos penetram nas prisões e tal, e encontram os que estão presos, mas seus nomes estão escritos no livro do Cordeiro. Então, aqui, continuando, os filhos de Deus serão surpreendidos de terror, né? À primeira vista da majestade de Jesus Cristo. Eles sentem que não poderão viver
na sua santa presença. Mas as palavras vêm a eles como veio a João: não temas. Jesus tomou, né, com a sua mão direita a João, e ele se levantou da sua posição prostrada. Assim, Cristo fará com aqueles leais que confiam nele. Então, na primeira visão da glória de Cristo, que vem à destra do Pai, né, eles serão acometidos de terror. E alguns exclamarão: quem subsistirá? O que está lá em Malaquias, né? Quem se salvará? Então, Irmão, essa pergunta denota a incerteza da salvação até o último momento. É o último momento. É justamente o contrário que os pastores estão pregando, que é a certeza da salvação. Você aceitou Jesus, você já está salvo. bem, irmão, olha só. Tu vê, né? A coroa tá garantida, você tá lá na angústia, tá, já tem teu lugar, mas isso não te isenta de sentir que tu não pode estar na presença do Eterno, né? Pois Então, é. aquele medo, independente, porque tu não tá glorificado ainda para não sentir medo, ou aquele horror de estar na presença do Criador, né? Vai ser assim uma coisa. Só na hora a gente vai ter noção, viu? Porque vai ser tremendo, tremendo. Vai ser tremendo, com todo mundo tremendo. Mais ou menos assim. É. Mas aí Cristo responde a pergunta: quem subsistirá? Salmos 24, se não me engano. Aqueles que têm mãos limpas e coração puro, né? Esses subsistirão. Esses subsistirão. Aí depois eles se acalmam e aí vem a alegria de novo. Mas num primeiro momento, os joelhos tremem de medo, né? Na visão, né, Isso da vinda de também Cristo. significa o estado mortal, né? Aham. É, Ah, sim, eles depois são transformados, né? sim. Pois é. Irmãos, muito bom, então. Aí na semana que vem a gente continua ali daquela parte, tá? Depois do concerto de paz, né? Tá? E aí a gente acha que termina essa... Tem várias coisas aqui ainda que a gente pode falar desse estudo, mas aí se os irmãos quiserem, a gente continua. Mas acho que a parte... essa da experiência no 44 é muito interessante também. Tá. Não sei o que ela falou. Vamos encerrar, irmãos? Vamos encerrar? Podemos Vamos. encerrar? Sim. Tá, ok, eu vou encerrar a gravação aqui. Tá. Irmã Denise.